Bem, pessoal, meu nome é Vinícius, faço matemática na FMS no campus de Paranaíba. Meu trabalho é uma aplicação do teorema da função implícita, um projeto de iniciação científica feito com o professor Luiz Fernando. Esse trabalho é fruto de uma iniciação científica cujo objetivo foi estudar várias ferramentas matemáticas para chegar no teorema da função implícita. E o objetivo do trabalho vai ser aplicar o teorema da função implícita nessa curva. Y² menos x² menos x³ igual a zero. Esse desenho é o desenho da curva de nível zero da função. Então, pegamos alguns pontos na curva de nível e definimos os vetores gradientes. Então, esses vetores aí no gráfico são os vetores gradientes, que são sempre perpendiculares à curva de nível zero. No primeiro ponto, temos que o vetor gradiente tem componente zero em relação a y. No segundo ponto, tem componente zero em relação a x. No terceiro ponto, no ponto 0, 0, ele tem vetor gradiente nulo, e é o estudo que teremos agora. No quarto ponto, tem vetor gradiente diferente de 0, 0. Então, ele tem componente não nulo, tanto em relação a x, tanto em relação a y. Os pré-requisitos do trabalho, antes de enunciar o teorema, é a definição 1, que é a definição de função implícita, e o lema 1, que diz que se uma função tem duas curvas alfa e beta e são regulares e se cruzam transversalmente no mesmo ponto, então o gradiente da função no ponto é 0, 0. Bem, o teorema da função implícita diz que se tivermos uma função f de classe C1 e pegarmos um pequeno ponto da função, em torno dele um intervalo I cartesiano j, um pequeno retângulo, teremos uma função g contida nesse intervalo e que se pegarmos a derivada parcial desse ponto em relação a y diferente de zero, lá teremos uma função y dependente de x. E se a derivada parcial de f no ponto em relação a x for diferente de zero, teremos uma função x dependente de y. Se as duas derivadas parciais forem diferentes de zero, então teremos uma função dada implicitamente tanto por y dependente de x, ou tanto x dependente de y. Vamos considerar então que a função f de classe C1 no aberto D é a função f de x, y igual a y² menos x² menos x³. Então, vamos aplicar o teorema nessa função, que é que vimos no gráfico no começo. Vamos aplicar em 3 pontos onde o gradiente da função é não nulo, em especial nesses pontos do slide. Então, primeiro, achamos as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, de f de x, y, e aplicamos no ponto. Na figura 2, vemos pequenos intervalos em torno de cada ponto. São os intervalos I e J citados no teorema anterior. No primeiro ponto, que o gradiente tem conteúdo nulo em relação a y, vemos que não conseguiríamos pegar uma função y em função de x, já que para cada x que escolhêssemos, teríamos 2 pontos em y. No segundo ponto, o gradiente tem conteúdo nulo em relação a x, não conseguiríamos pegar uma função x em relação a y, já que para cada y que pegássemos, teríamos 2 pontos em x. No ponto 0, 0, que tem gradiente nulo, não conseguimos classificar função. No quarto ponto, que o gradiente é diferente de zero, teríamos a função em relação tanto a x, tanto em relação a y. Pelo teorema da função implícita, temos que em torno do ponto menos 1 e 0, existe esse pequeno intervalo, que pode ser imaginado como o quadradinho da figura anterior. E dentro desse intervalo existe uma função g de 1 em função de y, tal que g de 1y é igual a f de x, y, e g de 1 aplicado no ponto menos 1 e 0 é igual a menos 1. Assim, conseguimos calcular a derivada de g de 1. Então, a derivada de g de 1 fica assim, menos derivada parcial de f no ponto menos 1 e 0 em relação a y, dividido pela derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1 e 0, que é igual a zero, já que a derivada parcial em relação a y é zero. No ponto menos 2 terços, 2 raiz de 3 sobre 9, também temos esse pequeno intervalo, agora um pouco diferente, e dentro dele existe uma outra função g, chamada de g de 2, tal que g de 2 é em função de x, e g de 2 é igual a f de x, y de x, e g de 2 no ponto é igual a 2 raiz de 3 sobre 9. E a derivada de g de 2, já que agora é em função de x, fica diferente. Temos que a derivada de g de 2x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x no ponto, dividido pela derivada parcial de f em relação a y no ponto também, que também é igual a zero, já que a derivada parcial em relação a x é igual a zero. Para calcular as derivadas, também poderíamos utilizar a regra da cadeia. Já que g1 é em função de y e g2 em função de x, consideraríamos isso e aplicaríamos a regra da cadeia na função. Chegaríamos àquela fórmula do teorema da função implícita. No ponto 0,4 e 0,48, temos que o gradiente é diferente de zero. Então, poderíamos escolher uma função tanto em relação a x, tanto em relação a y. No ponto 0, 0, o gradiente é nulo, não poderíamos aplicar o teorema da função implícita, já que naquela fórmula utilizada no teorema, teríamos componente zero em cima e embaixo na divisão. E essas foram nossas referências. Obrigado.